Quer saber como ganhar dinheiro no YouTube? Clique no link abaixo no campo da descrição para saber mais. Se gostou, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal, e comente qual livro gostaria de escutar. O Homem Mais Rico da Babilônia. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, a primeira lição que aprendemos é que o bolso de um homem rico pode se tornar rapidamente vazio conforme ele gasta. O que podemos fazer para alcançar a riqueza? Quais são os segredos para alcançar riqueza? A medida da riqueza não é quanto temos de reservas, mas sim nas nossas fontes de renda. E tudo isso dependerá de nossa atitude e mentalidade. A riqueza pode ser alcançada por todos os que seguirem os 3 mandamentos que partilharemos hoje. Vamos analisar o resumo comentado do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. O começo do livro traz 2 personagens que decidem aprender como acumular riqueza. E para isso eles pedem o conselho de Arcad, o homem mais rico da Babilônia. A parte interessante é que estes 2 homens um dia foram colegas do Arcad. Eles estudaram juntos, brincaram juntos. Em nenhum momento Arcad se mostrou mais inteligente, mais habilidoso do que os demais. Na memória, na percepção deles, eles não se lembravam de ver o homem mais rico da Babilônia trabalhando mais duro do que os outros. Qual era então o segredo? E eis que Arcad, o homem mais rico da Babilônia, começa a compartilhar sua história em 3 pressupostos. 1. Para enriquecer, é necessário entender e praticar as leis universais do enriquecimento. Existem 2 tipos de pessoas que não acumulam riqueza: quem não entendeu as leis do enriquecimento e aqueles que, apesar de entenderem, não respeitam essas leis universais. 2. Enriquecer é bom. A riqueza é um potencializador para a vida. É possível fazer mais coisas boas, experimentar a vida em maior plenitude. 3. É necessário tempo e estudo. Tempo todo mundo tem. É questão de priorizar as coisas. Sobre os estudos, é necessário saber procurar as informações. Como é que Arcad estudou as leis do enriquecimento? Através de um mestre. Arcad não era rico no começo. Ele não tinha nada, igual aos 2 amigos que pediram conselho a ele. Porém, um dia apareceu Algamis, um homem muito rico que pediu um serviço impossível de ser realizado no prazo. Arcad combinou que trabalharia a noite toda para entregar o projeto e, em troca, Algamis contaria a Arcad como se tornar rico também. Em troca de todo o seu trabalho, Arcad recebeu o seguinte conselho: decida que de tudo o que você ganha, uma parte é sua para guardar. Mas espera um pouco, como assim? Se eu recebo o meu salário mensal, não é tudo meu. Não? Pois eu pego uma parte do salário e pago o aluguel, assim, o dinheiro é do proprietário. Uma parte do salário eu pago o plano de saúde, e assim o dinheiro é da administradora do plano, é dos médicos. Uma parte eu compro roupas e daí o dinheiro não é meu, é do dono da loja. Ou seja, para enriquecer é necessário guardar uma parte do que ganhamos. Em nenhuma hipótese, portanto, gaste mais do que você ganha. Na verdade, diz o homem mais rico da Babilônia, e cana mais pelo menos 10% de tudo o que você recebe. Se possível, guarde mais do que os 10%. Se a cada ano eu consigo guardar 10% do que eu ganho, quanto é que eu tenho depois de 10 anos? O salário de um ano. Não, isso não é verdade.
Pois nós podemos fazer o dinheiro trabalhar por nós. Podemos investir. E essa economia, ao longo dos 10 anos, vai trazer frutos, vai se multiplicar. Agora, cuidado. Na hora de investir, apenas confie seu dinheiro na mão de quem entende das coisas. No primeiro ano fazendo a economia dos 10%, Arcad deu todo o dinheiro para um amigo que era fabricante de tijolos. Esse fabricante de tijolos tinha o plano de viajar pela Fenícia para comprar joias e revender. Parecia um plano bom, mas havia um detalhe: o fabricante de tijolos não entendia nada de joias. Ele foi enganado pelos fenícios, que deram pedaços de vidro colorido em troca das economias. Eles perderam tudo. Será que você já viu no nosso mundo contemporâneo alguma história parecida? De alguém que se aventura numa área que não tem nenhum conhecimento e perde tudo. Arcad já tinha adquirido o hábito de viver com gastos menores do que ganhava. E pelos próximos 12 meses ele continuou a poupar e encontrou um melhor investimento: comprar bronze para um fabricante de escudos. Este plano deu certo e trouxe grandes lucros. Porém, o lucro do investimento no bronze para escudos estava sendo gasto em becoites, bebidas e roupas. Todos os frutos dos investimentos estavam sendo consumidos. O mentor Algamis deu uma bronca no Arcad e rapidamente ele aprendeu que os frutos podem ser plantados para gerar ainda mais frutos. A realidade é que para enriquecer, primeiro tem que querer. E ir atrás do aprendizado e, por fim, praticar. O que nós temos que aprender e praticar. Hoje vamos compartilhar 3 valiosos mandamentos. Preste atenção. Primeiro mandamento: gaste menos do que ganha. No mínimo, guarde 10% do que ganha. Se puder, guarde mais, sempre lembrando de aproveitar a vida, sem exagerar. Quem tenta guardar exageradamente não vai ter fôlego, pode desistir no meio do caminho. Para controlar nossos gastos, temos que entender que os desejos são infinitos. É natural que conforme ganhamos mais, os nossos gastos aumentem. Pois os desejos são infinitos. Por isso, antes de assumir qualquer gasto, pense sempre na regra de gastar menos do que ganha. Existe um tipo de gasto que é uma categoria especial. É o financiamento para a casa própria. Para o homem mais rico da Babilônia, todos devem ser donos da casa onde moram. Assim, um conselho é fazer um planejamento para ter sua morada e assim evitar pagar aluguéis a vida toda. Primeiramente, o custo do financiamento deve ser um preço justo. Se os juros forem muito altos, pode não ser uma boa escolha para dedicar seu dinheiro. Pode ser mais interessante prolongar a fase em que pagamos aluguel. Mas não é apenas isso, cada vez mais as novas gerações querem mobilidade. A compra precipitada de um imóvel pode dificultar mudanças adiante e também tem que estar em sintonia com os planos familiares. Segundo mandamento: faça boas escolhas. Apenas considere conselhos de pessoas que sabem do que estão falando. De gente experiente e bem intencionada. Ao invés de se encantar com possibilidade de ganhos incríveis com risco, prefira menor risco e menores ganhos, porém ganhos mais certeiros. Investimentos com boa liquidez são aqueles que você pode resgatar com mais agilidade quando necessário. É interessante ver que o livro O Homem Mais Rico da Babilônia dá uma bela lição de produtividade.
Um dos maiores inimigos das nossas finanças é a falta de capacidade de decisão. Terceiro mandamento: invista suas economias para que elas tragam frutos. Reinvista os frutos. Prefira baixo risco e lucros certos. Evite perder dinheiro em operações arriscadas, em golpes que oferecem ganhos astronômicos com pouco esforço. Evite investir onde você não entende. Primeiro, adquira conhecimento. Existe um desdobramento da ideia de gastar menos do que ganha que eu particularmente gosto muito. Por isso, vou até listar aqui de forma separada: aumente a sua habilidade em ganhar mais. Uma das formas mais diretas para isso é buscar excelência. Seja qual for sua atividade profissional, é sempre possível examinar os resultados de outros colegas e entender quais são os que colhem melhores frutos no trabalho. Outra forma de bem investir é em conhecimento. Se tenho dinheiro no bolso hoje, amanhã posso não ter. Porém, o bom conhecimento me ajuda a ganhar mais constantemente. Principalmente o conhecimento de finanças, de empreendedorismo, de qualificação profissional, de comunicação. Isso tudo me ajudará por toda a vida. Invista em conhecimento. Veja que ainda estamos dentro dos desdobramentos do terceiro mandamento de investir para colher frutos. Não é recomendado investir em áreas que não conhecemos. Mas daí podemos ficar sem uma resposta: se eu faço as minhas economias, guardando no mínimo 10% de meus ganhos, como é que eu vou investir? Adquirindo conhecimento. E esse conhecimento não precisa ser meramente teórico, ao contrário, quanto mais prático, melhor. Por isso, uma forma importante de crescimento de riqueza é o voluntariado. Experiência vale dinheiro. Isso vai avançar muito sua experiência e potencial de lucro. Uma das regras de ouro do homem mais rico da Babilônia é de investir o dinheiro sob a orientação de homens sábios.